Olá, me chamo Laura Oliveira, sou orientada pelo professor Emílio Lana e irei apresentar parte de um trabalho que ainda está em construção, cujo título é Plasticidade fenotípica induzida pela profundidade na esponja desmapsama coral. Como a vida pode se ajustar às condições do ambiente? Esse vem sendo um dos principais questionamentos da biologia evolutiva desde seu nascimento, e desde então há um grande esforço em tentar identificar e compreender os mecanismos por trás dessa capacidade. Então, um desses mecanismos, e talvez o mais enigmático de todos, é a plasticidade fenotípica, que é definida como a habilidade de um único genótipo produzir dois ou mais fenótipos em resposta a mudanças no ambiente. A plasticidade ela é uma propriedade universal. O fenótipo significa que ela está presente em todos os seres vivos, mas há grupos onde ela se destaca, como é o caso das esponjas. Mas quem são as esponjas? Esponjas são esses organismos aquáticos, bentônicos e coloridos que apresentam uma longa história de vida na Terra. São representantes do filo porífera e uma das suas principais características é que apresentam uma grande diversidade de formas de crescimento, que variam desde formato em barril, formas eretas, tubulares, formato em taça e incrustante. Há uma grande diversidade de classificações, incluindo formas intermediárias e subtipos, como é o caso dessa Bioeroding Sponge, que ela é funcionalmente incrustante, mas que apresenta diversas particularidades. Então, essa grande diversidade de forma de crescimento nos faz questionar como a morfologia funcional das esponjas pode informar sobre as condições do ambiente, e com isso o desenvolvimento de trabalhos como o de Schomer de 2021, em que ela traz como essa diferença no gradiente de profundidade, com ela diversas variações dos atributos físicos, como tipo de sedimento, tipo de substrato e hidrodinamismo, pode influenciar e determinar a distribuição e forma de crescimento das esponjas. No entanto, essa plasticidade morfológica, ela normalmente está associada a variações morfológicas intraespecíficas, possivelmente baseadas em variabilidade genética, ao contrário do que se espera que seriam respostas individuais ao ambiente, que seria de fato plasticidade fenotípica. Então, essa confusão conceitual levou a uma dimensão irrealista da plasticidade nas esponjas, de modo que a gente não sabe o real envolvimento da plasticidade nisso. E esses dois pontos, junto à noção de que a variação no gradiente de profundidade pode interferir na morfologia das esponjas, nos levou ao desenvolvimento desse trabalho, cujo objetivo principal é investigar o efeito da mudança de profundidade na morfologia da esponja desmapsama coral. Então, para responder isso, primeiro nós realizamos uma revisão sistemática na literatura, com o objetivo de analisar a abordagem da plasticidade nas esponjas, e concomitante a isso, o desenvolvimento de um trabalho prático, de plasticidade através de experimentos de transposição recíproca, na expectativa de analisar possíveis respostas morfológicas entre os morfotipos da profundidade. Então, o experimento consiste em pegar indivíduos das duas profundidades, fragmentar de modo que a gente tem clones, e esses clones serão transplantados para cada profundidade especificamente, respectivamente, de modo em que a gente tem o mesmo genótipo sob diferentes condições ambientais. Então, esse trabalho vem sendo acompanhado ao longo de 3 meses, então ele ainda está acontecendo, através de fotografias de vídeo. E também foram feitas análises e coleta de fragmento para análise histológica no início e posterior, no último dia do experimento, de modo que a gente espera observar e comparar respostas morfológicas externas e internas das esponjas. Em relação aos resultados preliminares, a nossa análise da revisão sistemática revelou que para estudos com plasticidade imporífera, há uma preferência muito grande pelo uso de termos sinônimos para se referir à plasticidade, ao invés de termos que são de fato associados à plasticidade. Como exemplo, esse sinônimo morfológico plasticity, que é muito usado e isso é enviesado pelo tipo de estudo também que são feitos nas esponjas. De modo geral, a plasticidade nas esponjas é utilizada de uma forma confusa e generalizada, sem especificidade. E, inclusive, uma coisa que notamos é que ela é utilizada em diferentes níveis de abordagem. Isso é interessante porque a plasticidade, de maneira geral, na teoria da plasticidade, aborda que a plasticidade existe em todos os níveis de organização biológica, e isso é muito nítido nas esponjas. No entanto, é nítido através do viés que o estudo está utilizando e preferências pessoais do autor, não de fato por conta de metodologias corretas aplicadas. Em relação aos resultados preliminares do nosso estudo de campo, nós realizamos transecto na área entre o ambiente fundo e raso, e nós encontramos uma predominância de morfotipo por profundidade, um padrão claro entre esses, de modo em que o morfotipo arborescente ele é mais predominante no fundo e o morfotipo incrustante é mais predominante no raso, apesar de ocorrerem simultaneamente nos mesmos lugares. Então, isso nos leva à hipótese original do nosso trabalho, que isso está associado diretamente com as condições ambientais que prevalecem em ambas profundidades. Então, o morfotipo incrustante, como esse da foto, ele está associado a condições como fluxo intenso, turbulento, substrato mais inconsolidado, mas no nosso caso também ocorre o rochoso, e o sedimento suspenso, enquanto que o morfotipo arborescente ele está mais associado a condições que prevalecem ao fundo, que seria o fluxo laminar mais calmo. O substrato também é inconsolidado nesse ambiente, isso pode justificar, por exemplo, a ocorrência
do morfotipo incrustante e também há uma baixa sedimentação. Então, eu gostaria de relembrar que o trabalho ainda está em produção e agradecer principalmente ao laboratório pela oportunidade do CNPq.